Meu nome é José Gonçalves. Realino Oliveira Júnior. Jair Brega Marcati. Eu cresci sabendo que, olha, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. E muita gente sonha desde criança em trabalhar na Petrobras. Era só entrar na Petrobras. Era o sonho, eu estudei para chuva. Quando eu era criança, eu lembro do meu pai falando, olha lá, esse aqui é o orgulho brasileiro. Sim, um orgulho brasileiro. A história da Petrobras, uma das 10 maiores petrolíferas do mundo, começa com a luta de um grupo de nacionalistas para que o petróleo brasileiro não fosse controlado por interesses internacionais. São mais de 60 anos de uma empresa genuinamente brasileira, nascida da consciência de que povo sem petróleo é povo sem liberdade, é povo sem independência. O petróleo, uma das maiores riquezas do século XX e XXI, além de responsável pelo nascimento de potências econômicas mundiais, é a causa de várias guerras por controle e exploração e do desmantelamento de algumas nações. Neste cenário, a Petrobras, com a excelência do trabalho de brasileiros, descobre o nosso pré-sal, simplesmente a terceira maior reserva de petróleo do planeta. E o que seria um presente, a chave para um grande futuro, rapidamente é por alguns transfigurado em maldição. Hoje, a gigante é violentada todos os dias por interesses internacionais. A passos largos, o petróleo, que era nosso, passa para outras mãos. A Petrobras se torna menor e mais frágil. A soberania nacional corre perigo. Da iniciativa de homens e mulheres que atravessaram décadas trabalhando no coração da Petrobras, com a certeza da importância estratégica desta empresa, nasce o movimento Chega! Sem a nossa energia, não rola. Porque a verdade continua a mesma desde 1953. O petróleo brasileiro é um bem maior para a nossa nação. E hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa seguir lutando para ser livre e independente. A Petrobras se formou já grande para o Brasil. Ela surge para garantir que todos os lugares desse imenso país que é o nosso recebesse querosene, recebesse gasolina, recebesse diesel, em qualquer lugar do Brasil. Foi muito rápido, muito rápido. Nós, em um ano e meio, conseguimos montar a refinaria, receber os petróleos para que possa ser refinado. Ela surge diretamente substituindo os importadores internacionais que ocupavam e controlavam a distribuição no Brasil, Esso, Shell. Se a gente não tivesse petróleo, não seria independente. Primeiro painel que eu vi dizia claramente: povo sem petróleo é povo sem liberdade. Petrobras é resultado da luta do povo brasileiro com a campanha do Petróleo é Nosso. Todos diziam que o Brasil não tinha petróleo e não tinha por que ter uma Petrobras. O movimento social foi para as ruas, o governo Getúlio Vargas teve a compreensão da importância. Em 1953, foi Eusébio Roy. Ele que enviou para o Congresso pedido de lei que deu origem à Petrobras. E ela surge também para encontrar petróleo no país e buscar petróleo para produzir petróleo. Nós tínhamos saído da guerra, Segunda Guerra Mundial, e o petróleo já era claramente um produto absolutamente estratégico para qualquer país que quisesse se desenvolver. Nós tivemos uma história vitoriosa de construção
um papel fundamental da Petrobras no desenvolvimento do país. Fomos nós que acabamos construindo uma baita de uma empresa, a maior empresa do Hemisfério Sul, ganhadora de 3 Nobéis de engenharia de produção. Um mundo de conhecimento que entra a parte de metalurgia, entra a parte de geração de gás indesejado, entra a parte de perfuração, de logística disso em alto mar, de construção de plataformas, da parte de engenharia naval. Sem dúvida nenhuma, a Petrobras é pioneira nisso, né? Eu sou filho e sobrinho de petroleiros, né? E eu presenciei muito o cotidiano da Petrobras, do petroleiro. Da coisa dos turnos, da coisa de dias de manhã, dias à noite, e você tá de plantão, e de você ter esses horários meio malucos, né? Eu me lembro de uma coisa bem criança, que eu esperava meu tio chegar, e ele trazia um lanchinho, um kit que a Petrobras dava. E aí você abria, era um plásticozinho assim, com a Petrobras, aí você abria assim, aí tinha biscoitinho, chocolatinho, sanduichinho embrulhado. E para isso, para um garoto de 6, 7 anos de idade, aquilo era uma festa, assim. Eu sempre achei uma grande empresa. Procura capacitar os seus funcionários para que haja uma ascensão na própria empresa, cursos, especializações, intercâmbios. Ela é uma segunda escola, vamos dizer assim. O grau de conhecimento aprofundado nos vários temas que ela necessita, a oportunidade de você desenvolver como profissional. A Petrobras ela é um mundo, né? Sinto muito orgulho de usar esse jaleco com a bandeira do Brasil. É assim que eu quero usá-lo para sempre, com a bandeira, mostrando que é nacional. Vestir o jaleco, que hoje é laranja, mas quando eu entrei era cinza, ele tem um sentimento para nós de pertencimento, não é à Petrobras, mas é a história do Brasil. Nessa hora você consegue ver uma dimensão da Petrobras que quem está fora não pode ter, porque essa relação que a gente cria com o que nós fazemos e com a importância que tem para a sociedade é muito forte, emociona qualquer um trabalhador que está lá dentro. Se a gente ter um gás de cozinha mais barato, vai atingir quase toda a população brasileira. O óleo diesel é importante para mover a indústria. O óleo diesel move locomotiva, abastece os navios. E o desenvolvimento do país está justamente na energia, né? E outra, um patrimônio nacional, né? Toda a trajetória da Petrobras é uma trajetória de tensionamento em torno de como se organizar a autossuficiência do abastecimento energético do país com propostas ora mais pró-Estado, ora mais pró-mercado. Desde que a empresa foi efetivamente fundada em 53 até hoje, vão se alternando concepções pró-ativismo estatal na construção da empresa, ora concepções de abertura do mercado e de aproximação com as petrolíferas estrangeiras. Era a primeira refinaria do Brasil, foi em Cubatão. E de forma que a gente não tinha uma certa experiência de montagem, de refinaria. E quem administrava a montagem para ver se está certo, de acordo com o projeto, era essa empresa aí, americana.
A gente não sabia, mas o contrato que ela tinha, quando a refinaria começasse a funcionar, ela tinha uma porcentagem de ganho na sua produção. Também tinha uma porcentagem boa no material que era importado. Estava existindo muito incêndio dentro da refinaria. Eles aceleravam muito o maquinário para ganhar dinheiro, eu acho, ou porque existia duas coisas. Se produzisse bastante, eles ganhavam. E se pegasse fogo, o material todinho vinha todo o material para construir outra torre, outro equipamento. Então a gente notava que tinha alguma coisa errada, não é possível. Nós selecionamos vários materiais que era importado, peças galvanizadas, material que a gente selecionamos, botamos num caixão e mandamos para uma empresa nacional em São Paulo. E lá eles fabricaram essas peças para substituir as peças americanas. E jogamos no centro de treinamento da Petrobras para que eles analisassem o material deles e o nosso, que era nacional. A engenharia aprovou esse material e daí abrimos um caminho para todo o material. Ali foi uma gota d'água que paramos de importar material do americano. Uma empresa fundamental como indutora do desenvolvimento social, econômico e até ambiental do nosso país. A presença forte da Petrobras na vida cultural e esportiva do país. Porque se não fosse a Petrobras, eu não sei onde a cultura brasileira estaria. Você vai ao cinema, hoje está lá Petrobras, se ia ao teatro Petrobras, lançamentos de livro Petrobras, programas de televisão. E na área esportiva também, no surf, no automobilismo, em projetos do esporte educativo, a memória do esporte. Então a presença da Petrobras não se restringe só ali até parece que é pouca coisa, né? Refino, produção. Não, tem esse lado aí que é muito importante. A Petrobras faz um trabalho incrível culturalmente, eu acho que está diminuindo, que é uma pena. Só que o Brasil tem uma demanda muito grande disso. Então a Petrobras, com certeza, foi fundamental para o andamento da cultura no Brasil. Nós estamos falando só de petróleo, estamos falando de energia. Hoje no mundo, tudo funciona à base da energia. Qualquer colapso nesse setor, e hoje há muitos países sem petróleo, há muitos países sem energia elétrica, há muitos países sem sol suficiente, ou seja, nós estamos falando não de uma matéria-prima, mas de uma matéria-prima que torna úteis todas as outras matérias, todas as outras atividades. Seguramente é o setor mais estratégico que a gente tem em termos de controle das nações, da economia mundial. Houve uma crise do petróleo nos anos 70 e a Petrobras passou a explorar no exterior também. E nós tínhamos uma área de exploração no Iraque. Então fomos lá, eu e a família, eu, a mulher e 4 filhos, para Bagdá, onde passamos 3 anos. Eu fui gerente de exploração em Bagdá e descobrimos um dos maiores campos do mundo, chamado Majnun. Majnun sozinho tem mais da metade de todo o pré-sal brasileiro. E tal foi a grandiosidade da nossa descoberta, que o governo iraquiano nos chamou. Nós abrimos a área para empresas estrangeiras, para a Petrobras, mas não contávamos que vocês fizessem uma descoberta tão grande. E é tão grande que nós não temos condições políticas de deixar uma riqueza dessa na mão de uma empresa estrangeira. Então vamos negociar a saída de vocês. E assim foi feito. A Petrobras negociou, foi ressarcida de todos os investimentos. O Iraque abriu espaço para Mendes Júnior, para a construção de estradas de ferro lá, para Sadia, exportação de frango, essa coisa toda, e para a Volkswagen no Brasil, que nós tínhamos o Passat iraquiano.
todo o ciclo de descoberta, né, ele tem uns 10 anos de antecedência, né? A gente não descobre ao acaso, né? Então você tem que ter um acúmulo de conhecimento, de aprendizado. Tem que acreditar. Ela tinha um paradigma que até então não se sabia, que era da possibilidade de ter ocorrência de petróleo nessas condições, né, do pré-sal, que seria uma camada abaixo do sal, né? E o que é pior, pagar para ver. Quem é que vai ter coragem, né, numa situação de descrédito, né, de segurar um poço que a chance dele dar errado era muito grande? É a conclusão com sucesso de um projeto de pesquisa. Agora, quando começamos a ver que isso era uma coisa gigantesca, aí dizendo, caramba, né? Batemos numa manada de elefantes. O mundo inteiro, depois das grandes descobertas, ele não fez uma descoberta tão importante quanto vinha sendo o pré-sal. É a maior descoberta de reservas petrolíferas desse início do século XXI. Ela é comparável à descoberta de fontes alternativas de óleo e gás nos Estados Unidos, com o chamado shale gas. Ela é comparável à descoberta de óleo em áreas de areias betuminosas no Canadá, mas ela tem uma proporção de barris com um óleo de uma qualidade tão superior que ela pode ser considerada a principal descoberta no mundo petrolífero desse início do século XXI. Ela é a maior descoberta dos últimos 30 anos e é responsável pela maior parte do novo petróleo que virá de novas descobertas no mundo. É a oportunidade para o Brasil, afinal, preparar um projeto de país, que era difícil a gente ter um projeto de nação soberana, independente. Era um gigante com pé de barro, que a gente dependia da energia. O pré-sal vem justamente completar esse conjunto de riquezas estratégicas naturais para nos dar energia suficiente para construirmos um país, uma nação soberana, efetivamente soberana, durante o século XXI inteiro. Temos óleo e gás natural para nos sustentar energeticamente durante o século XXI inteiro. Produzir petróleo não é como pãozinho e camiseta que você produz mais. A gente sabe hoje que o pré-sal não é só um pouco de petróleo, né? É uma reserva gigantesca, é um imenso trampolim para o futuro do país, o que coloca o problema do uso disso, né? Imediatamente os geólogos mapearam aquela área grande, levamos ao governo, né? O Lula disse, estamos diante de uma coisa diferente, bicho. Temos que mudar a lei. O Brasil negociou uma visão extremamente rica em termos estratégicos, que é manter o controle do governo, ou seja, o petróleo é do país. Tratar o pré-sal de maneira diferente do que o modelo de concessão que a gente viu. O presidente da República logo falou isso, né? Então, tivemos um apoio, claro, ele conduzia a nação, né? Começou a se discutir junto com a sociedade, demoramos 1 ano e meio discutindo. Inclusive, porque a Petrobras não é uma empresa pública, é uma empresa com participação privada, acionista privado. Foi criada a Petróleo Pré-Sal, que é uma empresa pública, para fiscalizar a Petrobras, fiscalizar não só a Petrobras, os consórcios, os gastos, porque esses depois serão ressarcidos. Se estabelece o contrato de partilha de produção, em que o Estado brasileiro passa a ter uma maior parcela da produção brasileira. Se cria um fundo social que capturaria as rendas e receitas do Estado e usaria esses recursos para fazer investimentos pesados na educação e na saúde brasileiras, que transformariam o futuro de nossas crianças, de nossos jovens. Ao mesmo tempo, dava à Petrobras o papel principal no desenvolvimento do pré-sal, dando a ela a condição de operadora única, que poderia ter sócios, mas ela seria a operadora única do pré-sal e, no mínimo, com 30% do pré-sal a ser descoberto. Foi tomado todo o cuidado por questão de segurança de informação, de não ser divulgada, mesmo pro corpo técnico da Petrobras, nem era todo mundo que tinha acesso às informações e
E na medida que foi se tomando conhecimento da importância que era isso, né? Da escala de volume que estava envolvido, então isso passou a ser tratado de forma extremamente estratégica, com muito cuidado e como não podia ser diferente. Eu entrei na Petrobras como diretor financeiro em 2003. Me tornei presidente da Petrobras em 2005. A descoberta do pré-sal é 2006, 2007 e 2008. Então eu estava na presidência da Petrobras na descoberta do pré-sal. Eu participei das discussões todas sobre o pré-sal de dentro da Petrobras. De um lado era assustador, porque estava claro que a gente entraria ali numa rota pesada de disputa muito, muito forte. Não é à toa que, logo depois do anúncio da descoberta do pré-sal, os Estados Unidos reconstituem a quarta frota para patrulhar o Atlântico Sul. A China envia vários emissários para discutir com a Petrobras alianças estratégicas para participar do processo de exploração do pré-sal. A Rússia também vem para cá. Então, as grandes potências internacionais olham para cá e passam a ver o potencial que existe aqui no Brasil. No auge da descoberta do pré-sal e na mudança do marco regulatório em 2010, a Petrobras chegou a responder por mais de 1/3 do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação do país. A recuperação dos estaleiros, com a geração de inúmeros e ótimos empregos no Brasil. Esse período foi um período muito interessante do ponto de vista do investimento, mas, por outro lado, entra o aspecto que é o fato de a Petrobras começar a ser enxergada como vilã. Começaram a vir à tona velhos esquemas de corrupção que sempre existiram na Petrobras, mas que antes não eram investigados. Criminosos lá foram colocados pelo sistema político partidário corrompido e fracassado que levou a essa desesperança do povo brasileiro. Em nome desses crimes, quer se cometer o crime maior, que é destruir a esperança e ignorar o valor dos recursos do petróleo e ignorar o patrimônio que representa, em escala global, a capacitação construída em 6 décadas no entorno do conglomerado da Petrobras. Eu não posso tirar da cabeça que esse golpe que se deu no Brasil, sem nenhuma base de um crime, no impeachment, a prisão de Lula sem nenhuma culpa formada, tudo isso aí faz parte de um ataque. Eu olho a geoeconomia e a geopolítica mundial, onde há grandes reservas de petróleo, ou os governos entregam isso para esses grupos multinacionais, ou então você tem Venezuela, você tem Oriente Médio, você tem o Irã, você tem, enfim, todos os dramas. É só olhar onde tem essa riqueza, se não há um fluxo, digamos, generoso dos países entregarem, nós temos esse conflito. O Gesserra, no Wikileaks, foi flagrado prometendo a Chevron que ia mudar a política do PT em relação à Petrobras, e isso significava entregar o pré-sal à Chevron. Um dos primeiros atos do governo golpista foi exatamente aprovar no Senado Federal um projeto do Serra que tirava da Petrobras a prerrogativa de ter a prioridade de explorar os campos do pré-sal. Foi isso que o Serra fez, foi isso que esse golpe fez, e por isso ele foi premiado com o cargo revelador de ministro das Relações Exteriores do golpe. Esse ataque articulado contra uma política que deu certo e essa visão da partilha de uso construtivo para o país das suas reservas de petróleo fosse desarticulado, né? Eu uso a imagem da Amazônia, né? Se você perguntar para a população brasileira quem quer evitar a destruição da Amazônia, você vai ter provavelmente 98% da população. E, no entanto, a queimada, o desmatamento, enfim, né? Porque você tem, frente a esse interesse difuso da população, você tem um interesse muito minoritário, pontual, mas penetrante da indústria da madeira, interesses da soja e interesses da carne. Eles se juntam e formam
uma coisa tanto assim que se reverte no Brasil a lei ligada à proteção das matas, né? E não é muito diferente de você reverter leis que asseguravam para o Brasil o interesse dos recursos petrolíferos, né? Quem paga? Quem vende barato isso? Quem levou décadas investindo, explorando e agora entrega de graça. Que é o que querem fazer, obviamente. Por que tem guerra no Oriente Médio? O Iraque é maldito? Por que a Venezuela é malvada? O Brasil está corrupto? Por quê? Porque tem petróleo, gente. Porque tem petróleo. Não é que os fatos não existam. Agora, os fatos têm a dimensão que têm, dão a dimensão que dão porque tem petróleo. Em nenhum momento no mundo ou na Petrobras, a principal atividade da empresa foi a corrupção. Se nós pegarmos todos os dados referentes à corrupção, por exemplo, a Petrobras reconhece no seu balanço que de 2004 a 2014, o custo da corrupção na Petrobras, por um cálculo genérico que ela fez, contábil, é de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é um número gigantesco para qualquer padrão e todo mundo fica indignado quando diz que tem uma corrupção de 6 bilhões de reais em 10 anos na Petrobras. Porém, nesses 10 anos, a Petrobras faturou, em média, 300 bilhões de reais por ano. Portanto, em 10 anos, ela faturou 3 trilhões de reais. 6 bilhões em 3 trilhões representa 0,05% do faturamento da Petrobras. A narrativa da corrupção ela foi mobilizada como uma forma didática e ideológica de ganhar a opinião pública para criar uma justificativa para o desmonte da empresa. Mas a corrupção não era propriamente um problema da Petrobras. Isso não significa minimizar o impacto dos problemas que a Operação Lava Jato encontrou na Petrobras. Seria muito difícil, inclusive pelas empresas de auditoria, captar esse recurso que foi desviado, porque ele é um percentual relativamente irrisório, perto do montante do plano de negócios da empresa. Tem uma combinação de fatores, aí, uma constelação de elementos que acabou legitimando essa narrativa da corrupção, que acabou ofuscando distorções provocadas pela própria Lava Jato, e acabou responsabilizando a Petrobras pelo conjunto da corrupção existente no país, o que é uma interpretação excessivamente simplista, tanto para entender a Petrobras, quanto para entender esse fenômeno complexo que é a corrupção no Brasil e a mistura de interesses públicos e privados. Temos que encarar isso com a maior indignação, com a maior seriedade, punir todo mundo. Agora, não deixar que nos consideramos um povo e um país de segunda ou terceira categoria. E fizemos uma coisa que os Estados Unidos não fez na crise de 18. Os Estados Unidos puniu os caras e salvou. Os Estados Unidos salvou a GM. Colocou dinheiro. E a crise de 2018 nos Estados Unidos foi uma corrupção generalizada. Os Estados Unidos o que é que fez? Botou o negro na cadeia, mas salvou as empresas. Aqui nós, no Rio Grande do Sul, estaleiro Rio Grande, um negócio de primeiro mundo, cara. No mês passado foi vendido como sucata e a gente mandando as nossas plataformas para Singapura. Pô, não dá, cara. Não dá. Prende os caras, tudo mais salva as nossas empresas. Porque roubaram. Põe na mesa, vamos fazer um programa de leniência, mas mantém os contratos. Nós tiramos as duas plataformas que estavam aqui na Baía de Guanabara e colocamos na China. Cada uma plataforma daqueles, 6 mil empregos. Por quê? A empresa que entrou no Lava Jato e a Petrobras cortou imediatamente o contrato. Pune os caras, pô. Mas mantém as empresas. A empresa dá trabalho, produz economia e a inteligência brasileira. 6 mil empregos por cada plataforma dessa. Pô, vamos separar o joio do trigo. Você não pode botar na rua 6 mil empregados porque o dono da empresa roubou. Prende o dono da empresa e vamos ver como é que a gente resolve o problema da empresa. 50 mil engenheiros desempregados no Brasil, cara. Em 2014, a Lava Jato chegou na Petrobras, a gente ficou muito acuado. Muito acuado. Foi uma época bem difícil. Os petroleiros estavam sendo xingados no avião, sendo xingados nos restaurantes. Tem lugar, principalmente no Rio, dá desconto, né? Então
e perto do escritório do Paulista também. Então, às vezes, você mostra o seu crachá para ter desconto no restaurante, no almoço. E daí o pessoal ficava com piadinha, com brincadeira. Horrível. Começou uma caça às bruxas, né, movida pela mídia, que, enfim, a opinião pública estava toda contra a gente. E só que isso virou um fato na escola. E os amiguinhos, o colega lá dela, que falou que ela não poderia ir mais nas festinhas na casa dele porque ela era filha de corrupto, porque ela era filha de petroleiro. É muito duro, é muito triste. Eu tenho tido muita tristeza, né, por tudo isso que acontece. Pegaram essa desculpa para privatizar a Petrobras, é a onda de privatização. É muito triste, sabe? Eu tenho só vontade de chorar, que é muito duro ver uma empresa tão bonita, tão grandiosa, com tanta gente que trabalha tão bem e descobre cada coisa. A gente viver isso hoje, muito triste, muito difícil. Pô, eram 86 mil trabalhadores na época. Como que você classifica todo mundo de bandido? Não temos nada a ver com o que estava acontecendo. Acho vital combater a corrupção, né? Mas se combate gerando transparência e não entregando a Petrobras a outros interesses, né? Em nome de combater a corrupção, se gera um processo incomparavelmente mais corrupto. Um apequenamento do interesse nacional e da capacidade de atuação da Petrobras que é assustador. Eu fico indignado ao assistir cada novo leilão, cada novo desmonte, cada nova entrega, porque o que você demorou décadas para construir, você desmonta com uma celeridade e com um conjunto de consequências tão danosas que é difícil até calcular qual é o impacto disso. É uma guerra de formação de opinião. São os mesmos grupos, basicamente, que durante décadas disseram que o cigarro não gera câncer, usam o sistema de informação do Facebook e de outros para direcionamento individualizado das informações, né? Apoiado numa rede do que hoje se chama think tanks. Os grandes grupos de interesse, seja dos venenos agrícolas, seja da energia, todos eles têm think tanks concentrados em identificar como as pessoas veem as coisas, como os diversos grupos que eventualmente se oporiam a esse processo acham as coisas e como se desmonta isso, construindo uma narrativa que permita convencer as pessoas, né? Se quem está cobrindo isso não souber, já é complicado. Se, além de tudo, a empresa que está naquilo ali, o dono da empresa, tem interesses de alguma forma nisso, seja publicitário, seja anúncio, ou seja de outra ordem, dá no que dá. Esse não é um tema que apareça, por exemplo, nos telejornais de massa, salvo como um tema ali episódico, quando vão vender um campo e tal. Houve um especialista. Quem que é o especialista? É o cara que está ligado a algum esquema da venda ou da compra, ou o mercado financeiro, ou a bolsa de valores. É isso, é tudo na superficialidade. O pré-sal é profundo, o noticiário é superficial. Corrupção numa empresa que nem Petrobras, você reduz a corrupção, você não entrega o petróleo. Imaginando que os grupos multinacionais que corrompem tudo quanto é governo pelo mundo não são eles corruptos. Corrupto e corruptor é uma coisa só. Essa corrupção é feita essencialmente por grandes grupos internacionais. Hoje a gente conhece as técnicas, né? Em vez de prender um ou outro corrupto e fazer grande espetáculo televisivo, você muda os procedimentos. Hoje as tecnologias permitem uma rigorosa transparência das contas. Hoje você gera transparência, você pensa qual é o sistema que trava a corrupção. Em termos técnicos, você acende a luz. A leitura
apresentada pela Operação Lava Jato, ela de saída criminaliza a ação do Estado e absolve a ação do mercado, como se o Estado fosse, por natureza, um ente corrupto e o mercado fosse, por natureza, o reino da virtude, do equilíbrio e das relações impessoais e adequadas. O que não é verdade. Porque o mercado, ele e os agentes econômicos das grandes petrolíferas, eles assediaram os recursos do pré-sal e os marcos regulatórios de exploração do óleo e gás no Brasil nesse último período de uma maneira muito contundente. É um patrimônio do povo brasileiro, né, de cada cidadão desse país. Que a Petrobras foi uma empresa construída com o nosso dinheiro, através dos nossos impostos e tudo mais. Como se diz, é uma luta, eu venho atuando hoje, numa luta jurídica em defesa do patrimônio do Brasil, que vem sendo vendido a preço de banana para atender interesses que não são os interesses do país. Em 2016, começa o chamado Plano de Desinvestimento da Petrobras, que é um nome bonito para, na realidade, uma privatização fatiada da Petrobras. Qual que era a desculpa? Tem duas. Uma era que a Petrobras estava quebrada. Qual empresa que tem 244 bilhões e diz que está quebrada? O outro argumento era que a Petrobras ela precisava se capitalizar, ou seja, ter dinheiro para poder investir no pré-sal. Então a gente vai iniciar uma retirada de todas as áreas que não são consideradas essenciais. É vender a BR Distribuidora, a Petroquímica Suape, vende a Liquigás, a gente sai da área de fertilizantes. E para isso também a gente começa a vender o quê? Aqueles campos de petróleo que já não produzem tanto quanto a produção que é esperada do pré-sal. E entrou nessa lista de venda todos os campos de águas rasas do Nordeste e 2 campos de petróleo muito grandes, um na Bacia de Santos, que é o campo de Baúna, e outro na Bacia de Campos, que é o campo de Tartaruga Verde. Tudo isso que eu falei agora. E mais o campo de Carcará, que é um dos maiores campos do pré-sal, e a empresa NTS, que é a Nova Transportadora Sudeste, que é a dona de todos os dutos que fazem transporte de gás das plataformas para o continente, aqui no Sudeste, tudo isso estava sendo doado. Por que eu digo doado? É melhor do que qualquer promoção da Black Friday. Esse ataque à estrutura integrada de gestão da Petrobras é para destruir a companhia. A companhia vai ser um conglomerado de coisas desconexas e cada um brigando por si, sem a visão de país, sem a visão de servir e abastecer o mercado interno brasileiro. Eles venderam a NTS por 5 anos do seu lucro líquido. 17 bilhões de reais. A NTS ela tem um lucro garantido até 2028 de 49 bilhões. Ela foi vendida por 17. Desses, foram pagos apenas 9 à vista. Ela fez um contrato com a empresa para a qual ela vendeu a NTS, um contrato de 20 anos, para poder utilizar, transportar o gás por esses dutos. Então, a Petrobras, desde o ano passado, tem pago 5 bilhões de reais. Ela recebeu 9 à vista e já pagou 5 em um ano. Em 18 meses, a Petrobras vai ter pago para essa empresa tudo o que recebeu pela venda dela. Aí, qual que é a palavra que pode se utilizar para descrever isso? Se não é roubo ao povo brasileiro. E é assustador quando a gente enxerga esse impacto das piores formas possíveis, com um regresso assustador, como o exemplo mais contundente acontece com o gás de cozinha. O preço do gás se transformou numa coisa tão proibitiva que as pessoas voltaram a cozinhar a lenha ou a cozinhar com álcool doméstico. O número de acidentes não para de subir. Não é razoável um país que descobriu uma grande riqueza natural estratégica se vê diante de uma situação onde ele vende o óleo, exporta refinados, desabastece o mercado, encarece os preços e coloca a população diante de uma situação de instabilidade e risco, onde as pessoas estão fisicamente se machucando, porque não conseguem comprar um botijão de gás.
todos os argumentos para esse plano de desinvestimento, eles eram falsos, eles eram mentirosos. Ajuizamos em 2016 cerca de 11 ações para barrar essas vendas. Conseguimos 10 liminares, não conseguimos apenas no caso da Liquigás. Depois desse julgamento do TCU, o TCU determinou que a Petrobras reiniciasse alguns procedimentos de vendas, aqueles que não tinham sido concluídos, é óbvio. A Petrobras desistiu de alguns e depois retomou essas vendas de novo com uma nova sistemática de desinvestimento. Para fugir do judiciário, ela arrumou um jeitinho de disfarçar essas vendas sob o nome de parcerias. A primeira dessas parcerias foi feita com uma empresa que chama Total, uma empresa francesa. Uma parceria por meio da qual a Petrobras vai receber 2 bilhões e 250 milhões de dólares. Parece muito, né? Vou te mostrar que não é nada. Em troca, o que ela dá para Total? Ela dá a Termobahia, que é dona de 2 usinas termoelétricas na Bahia, 40% dos direitos que ela tinha no campo de Lapa, junto com a operação desse campo, que é um grande campo do pré-sal, e 22,5% da participação que a Petrobras tem na concessão de Iara. Iara é uma concessão de 5 campos grandes do pré-sal, que tem somados 5 bilhões de barris de petróleo. Então, 22,5% passou 1 bilhão de barris de petróleo para a Total. Bom, só fazer a conta, quanto que está o barril de petróleo? Faz muito tempo que o barril de petróleo não está menos de 60 dólares. Aí 2 bilhões e meio não, é menos do que 2,5% do que valia só o campo de Iara. Aí era essa parceria. Bom, eu não vi parceria nenhuma aí. O que eu vi são contratos de compra e venda, apelidados de parceria. Aí a gente entrou com a ação discutindo. E aí vem a grande desculpa deles, é o seguinte: a gente teve que fazer uma parceria com a Total, porque só a Total tem grande experiência em exploração de águas ultraprofundas. Isso é uma grande mentira. Quem tem a maior tecnologia hoje no mundo para isso é a Petrobras. Mas a Total tem uma grande especialidade, que realmente ela bate em todas as outras. É mundialmente conhecida por corromper políticos e agentes públicos para comprar campo de petróleo a preço de banana. Que isso está bastante claro, né? Se utilizou do pretexto da corrupção para entregar o petróleo para os grupos internacionais, o que representa um volume e valores de corrupção incomparavelmente superiores que tudo quanto é propina que se pode estudar. A Total foi condenada na Itália num escândalo chamado Totalgate, onde ela teve seu CEO e mais 7 grandes executivos presos. Nos Estados Unidos, ela fechou um acordo de leniência para diminuir a sua multa e para ninguém ir preso, porque ela corrompeu o governo iraniano para comprar 2 grandes campos de petróleo. Ela fez um acordo, uma parceria com o governo iraniano, e a parceria é igualzinha essa que ela fez com a Petrobras, por meio da qual ela corrompeu agentes do governo iraniano para comprar esses 2 campos por preço de banana. A Total ia sofrer uma condenação muito grande, aí ela resolveu fazer um acordo. Ela pagou 345 milhões de dólares e ela faz um reconhecimento de todo o esquema de corrupção, onde ela descreve todo o esquema que foi feito para corromper os políticos iranianos. Se você pega o relato dela e o acordo que foi feito aqui no Brasil, esse acordo de parceria, era a mesma coisa. A gente tem as refinarias. Eles não deixam a gente trabalhar. Reduz a carga. Por quê? Para o mercado de fora se sentir à vontade com o mercado nacional e topar comprar as refinarias que eles colocaram à venda. É um auto-boicote assim escancarado. Enquanto isso aumenta o preço para a população e o pessoal acredita que a culpa é da Petrobras. Porque se ela fosse ser uma empresa mesmo de mercado, uma empresa de mercado faz o quê? Pega o seu custo, coloca uma margem de lucro e coloca o melhor preço para ganhar dos concorrentes. Como que a Petrobras está aumentando o preço para deixar os concorrentes dela entrar? Uma das operações da Lava Jato, a 40ª
operação que eles falaram que, apesar de tudo o que eles tinham feito, ainda existia corrupção dentro da Petrobras. Foi quando eles prenderam 3 grandes gerentes da área de gás e energia. E nós fizemos um dossiê com todos os casos escandalosos. Pegamos sabotagem de swap, pegamos o caso da Total, pegamos tudo isso. Juntamos os documentos e mandamos para a Operação Lava Jato, para Dr. Dallagnol e Dr. Carlos Fernando. A resposta que a gente teve foi um lavar de mãos a jato. Disseram, isso aqui não é com a Operação Lava Jato. Vocês devem apresentar isso para a Procuradoria, para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Não, no mesmo dia lá, peguei a denúncia, redigi para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e fomos presencialmente, com uma delegação do Congresso, entregar para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Entregamos a denúncia. Aí vem a resposta, passado algum tempo, a resposta do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Isso aqui não é com a gente, isso aqui é com a Lava Jato. Ou seja, o cara jogando a bola de um lado para o outro. Nós fizemos um pedido de reconsideração e dizemos o seguinte, olha, a gente mandou isso aqui para a Operação Lava Jato, não, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Aí a gente manda, isso aqui é com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. A gente oferece a denúncia no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, aí o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, não, agora é com a Lava Jato? Bom, vocês têm que decidir quem tem competência para apurar isso aqui. A Lava Jato tem apurado tudo quanto é crime de corrupção dentro da Petrobras, agora esses aqui não quer apurar por quê? Por que não quer apurar? É a pergunta que fica. Isso está desde o ano passado, desde agosto do ano passado. Está lá com a Operação Lava Jato e até agora eles não nos deram resposta. Nós não temos os meios para divulgar tudo isso. A grande mídia não divulga. Muitos empregados perderam a vida trabalhando naquela obra. Isso tudo está sendo deixado de lado. Essa riqueza era aquilo para tirar o Brasil de ser um país emergente ou ser um país de terceiro mundo e elevar a gente a um patamar de dos países mais desenvolvidos do mundo, para acabar com a miséria aqui no país. Ou seja, era um dinheiro que poderia servir para tirar a nossa população, o nosso povo pobre, da pobreza, da miséria. Custou tanto a Petrobras a emplacar, porque foi um sentimento que nasceu lá atrás, e a nossa maior empresa, para que de repente venha essa avalanche, né, de gente querendo a privatização. É um pensamento que percorre o país nos últimos tempos. Mas não é nada disso. A gente não pode abrir mão de uma empresa da importância da Petrobras, que não só é a nossa maior empresa, como as maiores empresas do mundo. Né? E a importância da Petrobras não é num detalhezinho, são de vários setores, é uma amplitude muito grande. Então nós temos que lutar, voltar àquele slogan antigo, quando começou a Petrobras, petróleo é nosso. A Petrobras é o maior ativo físico que o Brasil possui. A Petrobras, digamos, é a joia da coroa. São pouquíssimas coisas que são realmente nossas. Não estou dizendo culturalmente, eu estou dizendo do ponto de vista de como a gente enxerga as corporações. Né? O americano fala da Apple, fala da Google. A gente tem poucas coisas que são realmente nossas. E a Petrobras é uma delas. Então, eu acho que um governo que faz de tudo para conseguir privatizar áreas primordiais de funcionamento ali da Petrobras, ou que tem a longo prazo essa ideia de privatizar mesmo, e o Brasil perder essa, e a gente começar a pagar muito mais pelo combustível que a gente utiliza no nosso país, é um patrimônio nosso, é uma empresa, né? Não é uma ONG, precisa dar lucro, mas é nossa, é brasileira. Hoje eu me sinto triste, porque estou enganando o povo. Estão vendendo o nosso patrimônio.
E o Brasil perde muito em não ser uma nação próspera sem o petróleo. Defender a concorrência, a competição num setor onde internacionalmente isso não existe, é tentar ser mais realista que o rei. É tentar praticar uma ideia e uma concepção ideológica que vai na contramão de tudo aquilo que é praticado no mercado petrolífero internacional. O petróleo realmente é uma riqueza natural fundamental para um país, né? Para uma autonomia de um país. E isso, com certeza, a gente tem que lutar muito por isso, né? A gente tem que realmente ter a noção da importância disso. O petróleo é um bem que o mundo inteiro está de olho. E quanto mais o mundo vai evoluindo, quanto mais combustível a gente precisa, mais isso é uma matéria-prima fundamental para o giro da economia, para o giro de um país, de uma nação. É briga de cachorro grande mesmo, não é briga de totozinho. Então, os grandes países, quando precisam de energia, não conversam, não. Eles não têm, porque isso representa a soberania deles. O Brasil será um dos pouquíssimos países do mundo, talvez o único fora os Estados Unidos e o México, que tem uma riqueza da dimensão do pré-sal e que permite a exploração privada. Privada. Porque a Arábia Saudita é estatal. A Rússia é estatal. A China é estatal. A Argentina é estatal. Desculpe. Petrobras é uma história de sucesso. A gente, no começo, não acreditava nem que teria petróleo no Brasil, né? E foi uma vitória após a outra, depois que seria possível tirar petróleo do mar, né? E depois seria impossível tirar petróleo na profundidade que se encontra o pré-sal hoje. Então, todos esses obstáculos foram sendo superados e eles levaram a Petrobras ao patamar que ela ocupa hoje, né? A privatização seria uma derrota, uma perda comensurável. Não só pelo patrimônio que ela tem, os ativos que ela tem de reserva de petróleo, tem também o patrimônio de conhecimento, né? Então, isso é extremamente estratégico. Não há hoje no mundo nenhuma empresa petrolífera que esteja adotando uma estratégia empresarial de encolhimento e de desmonte próxima dessa que a Petrobras está praticando. Por que a gente vai vender? E pelo valor que vai vender. Quando a gente fala 100 bilhões, parece muito. Mas se levar em conta a quantidade de petróleo que está sendo vendida, não é quase nada. A Petrobras se desintegra enquanto empresa e abre espaço para que as petrolíferas estrangeiras se integrem no mercado nacional brasileiro. Quando você entrega isso para empresas estrangeiras, você está roubando do povo brasileiro uma chance enorme. É o lobby dessas grandes empresas internacionais querendo destruir as grandes empresas brasileiras. Eles acham que aqui é o quintal deles. E a gente tem que fincar uma bandeira e dizer aqui não. Um setor como o petróleo, e você entrega o controle do petróleo, bom, isso evidentemente é suicídio para um país. Qual é a racionalidade disso? Qual é o sentido disso? Por que o Brasil tantas vezes pratica uma autossabotagem num momento onde ele pode dar um salto em direção ao seu desenvolvimento? Nós não queremos essa perda, não vamos admitir essa perda. Resistir, continuar essa luta com todas as armas que tivermos. Deixamos lá dentro da empresa a nossa juventude, a nossa energia e alguns a vida. Eles não vão nos calar. Nós vamos continuar lutando. Chega! Não rola. Chega. 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 Não rola. 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 Parar as refinarias. Fecha. Greve. Greve. Tem que fazer greve. Eles não pararam as refinarias. Tem que fechar. E derrubar essa política parando com as refinarias.
E se o petróleo vier pelos portos, não deixa desembarcar.